Hello, estamos aqui para a nossa live e vamos começar chamando todo mundo que você conhece. Afinal de contas, este é um momento muito especial. E aí, se você puder, venha e traga mais uma pessoa para este momento especial. Nós estamos no nosso desafio Nutricai. Nós fechamos a nossa primeira semana. O nosso tema desse desafio é o Jardim do Perdão. Isso porque nós entendemos que as questões do coração, elas influenciam em todas as áreas da nossa vida. E uma vez que você não consegue liberar perdão, a palavra de Deus vai dizer que o perdão não te é liberado. Se o perdão não te é liberado, o que vai acontecer? Você está bloqueado. Igual o WhatsApp me bloqueou. Sabe o que acontece quando o WhatsApp te bloqueia? Você precisa de um outro aplicativo de comunicação instantânea. Ou usar ligação telefônica, como nos tempos antigos. Você escolhe aquele que você prefere. Então, o ideal é que você não seja bloqueado, porque o bloqueio ele vai te causar muitas dores de cabeça ao longo da sua vida. Então, o nosso desafio do Jardim do Perdão é justamente liberar o fluxo aonde nós vamos estar fazendo com que aquilo que é nosso chegue às nossas mãos sem nenhum tipo de bloqueio. Bem-vinda, Jane. Boa tarde já. Como dizia meu velho pai, depois do almoço, boa tarde. Eu acabei de almoçar, não sei se vocês já almoçaram. Então vamos nós para o nosso encontro, que hoje eu tenho algo muito top para compartilhar com vocês. Bem-vinda, Luzana. Já chamo mais alguém, gente, porque esse download que eu recebi hoje é algo sobrenatural. Foi impactada até agora, tá? Então, vamos orar começando enquanto chega mais alguém, que você possa, de fato, chamar mais alguém, porque essa live de hoje, ela vai mudar a forma como você vai ler as parábolas de Jesus de hoje em diante. Aquilo que eu levei milhares de anos compilando, degustando, ruminando. Boa tarde, Inês, bem-vinda. Hoje eu vou compartilhar com vocês aquilo que Deus me contou. E eu tô muito empolgada. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Porque hoje será um divisor de águas, Pai, em nossas vidas. Nós sabemos que até aqui o Senhor nos ajudou. A tua boa mão tem sido sobre nós, a tua bondade tem sido sobre nós. E nós reconhecemos a tua fidelidade quando nós permanecemos. Somos gratos a ti, Deus, pela cirurgia da Inês. Somos gratos a ti por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida dela. Somos gratos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer, porque nós sabemos que o Senhor está gerando algo poderoso e um testemunho sobrenatural. Gratos a ti, nós te convidamos, Espírito Santo, que tu venha sobre nós, Pai, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos lá. A parábola do semeador. Lembra que a nossa primeira fase, a gente estava selecionando o terreno. E a gente disse que o terreno é o nosso coração. E esse terreno, ele precisa ser o quê? Cultivado. Ele precisa ser selecionado a dedo. Então, vamos lá. Aqui diz assim no verso 10. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus. Mas aos que estão de fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, e de outro modo poderiam converter-se e ser perdoados. Lembra que a gente está falando do Jardim do Perdão? E presta atenção nisso. Poderiam converter-se e serem perdoados. Então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Então vamos lá. Essa parábola do semeador, ela é muito conhecida. E ao longo de toda a minha vida, e eu acredito que você também, você sempre acreditou que Jesus estava falando de 4 tipos de pessoas.
que são representados pelos 4 tipos de solo. Sim ou não? Comenta aqui se toda a tua vida você achava que era isso que Jesus estava dizendo. Porque eu fiquei muito impactada com o que eu descobri. E não é bem isso, tá? Mas se você toda a sua vida acreditou que era, diga assim: eu acreditava que eram 4 tipos de solos. Então Jesus disse: olha, novamente começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar no barco e assentar-se nele. O barco estava no mar enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam. Lembra que ele disse: quem tem ouvidos, ouçam. Todos têm ouvidos, certo? Mas nem todos ouvem. O semeador saiu a semear. Diga para você mesmo, ele não saiu a plantar, ele saiu a semear. Porque plantar e semear são coisas diferentes, como você vai descobrir daqui a pouco. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. As aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, o que Jesus está dizendo? O semeador saiu a semear, ele pegou a mesma semente e mais embaixo ele disse: a semente é a palavra de Deus. Imagina que nós estamos em um culto. Todas nós que estamos aqui estamos em um culto. E o pregador está lá. O que ele está fazendo? Pregando, semeando a palavra, certo? Todas nós vamos receber a mesma porção da palavra. Cada uma de nós vai ter uma interpretação segundo aquilo que ouviu. É por isso que ele diz: ouçam o que ouçam. Então, ele vai dizer: a primeira parte dessa semente, pum, ele pegou um punhado, jogou. Essa semente, ela caiu ali na beira do caminho. E segundo as muitas pregações que eu tenho ouvido, a gente sabe que... E o próprio Jesus, ele vai dizer na interpretação da parábola. E talvez isso acaba confundindo muita gente. Ele vai dizer o seguinte, ó: algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Então, existe aquele momento em que está todo mundo ali no culto, adorando e tal, e de repente você ouviu a palavra. Só que, imagina, 4 pessoas ouviram a mesma palavra e todas elas vão tirar uma lição para si. É a parte do ouvir. Você ouviu e aí você entra para o segundo tipo de solo, quando ele vai dizer o seguinte: a segunda parte... Aí tá, na interpretação. Logo ouvem a palavra, mas Satanás vem e retira a palavra nelas semeadas. Tem gente que já sai da igreja, já sai do culto, sem saber nem o que foi pregado. Porque aquilo que ele ouviu entrou por um lado, saiu pelo outro e ele não se lembra, tá? Outras são com uma semente lançada em terreno pedregoso. Ouve a palavra, recebe com alegria, é a parte emocional. Ai, porque a palavra hoje foi forte, ela foi pra mim, ela foi direcionada. E aí você fica empolgada, e você se anima, e você se enche de alegria, emoção, ou alegria. Todavia, visto que não tem raiz, porque naquele momento, no culto de domingo à noite, aquela palavra foi pra você. Você estava mais quebrantado, você estava diante da presença de Deus. Mas aí chegou a segunda-feira, apareceu a primeira dificuldade, você já se esqueceu do que ouviu no domingo. Esse é o solo pedregoso. Ele não criou raiz suficiente para segurar de domingo para segunda, às vezes terça, às vezes quarta. Por quê? Tem crente que só vai na igreja dia de domingo. Alguns por trabalho, outros porque não congregam mesmo. E outros porque criaram o hábito de ir dia de domingo. Porque domingo é o dia do Senhor, então domingo é o dia que eu vou à casa do Senhor. Eu sei, talvez você não estava esperando que eu te dissesse essas coisas, mas alguém precisa compartilhar essas verdades profundas. E pode ser eu, tá? Eu não tenho problema em te falar a verdade. Outras são como semente lançada entre espinhos.
Lembra? À beira do caminho veio o diabo, roubou. Ali mesmo, na porta da igreja. O segundo, durou até segunda. Mas as coisas que aconteceram fez com que a semente fosse... Por quê? Foi uma palavra emocional. Depois veio a outra que... E isso aqui é muito profundo, tá? Muito profundo mesmo. Outra caiu entre os espinhos. Ouvem a palavra, presta atenção, todos ouvem a palavra, todos ouvem a palavra. Um ouve e já se esquece, o outro ouve com alegria. O terceiro ouve, mas quando chegam as preocupações, presta atenção, preocupações, ansiedades, enganos das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Esse aqui é um ponto muito chave, tá? Quando a gente está falando do nosso jardim do perdão, que é o nosso desafio, o que vai acontecer? Você ouviu a palavra, você foi confrontado com a palavra, mas aí você vai dizer, mas fulano não merece meu perdão. Mas fulano, você não sabe o que é que ele me fez. Mas fulano é que merece que o castigo venha sobre ele. E aí, o que acontece? Você trava o processo. Lembra que eu falei no comecinho, né? Assim como o WhatsApp me bloqueou e naquele momento eu não consegui mandar, sabe, qualquer mensagem. É que quando você é bloqueado pelo céu, pela falta de perdão, a tua oração bate, volta. Porque se não perdoares o pecado das pessoas, o Pai que está no céu também não vai perdoar o seu pecado. Então, não imagine que nós sejamos puros, limpos, lindos e magníficos. Não. Todos os dias existem espinhos que vão crescendo. Uma preocupaçãozinha com uma enfermidade, com uma conta para pagar, com um relacionamento, isso tudo vai gerando um peso. E esse peso vai dizer a palavra, torna a palavra infrutífera. Então você recebeu uma palavra no domingo, uma palavra profética, uma palavra que vai te tirar dessa situação que você está vivendo, que eu não sei qual é. Mas aí, todas essas outras coisas têm o poder de bloquear. E a palavra que você recebeu, ela se torna infrutífera, ela não vai dar fruto, ela não vai produzir o efeito para o qual ela foi enviada, segundo diz Isaías. Porque a palavra que sai da minha boca, ela jamais voltará vazia. Ela vai produzir aquilo para o qual ela foi enviada. Só que existem coisas que tornam essa palavra infrutífera. E se você não identifica quais são essas coisas, você vai continuar sendo um ser espiritual sem resultado. Eu postei uma história esses dias sobre vozinha, né? Não sei se você tem assistido a Copa, não sei do seu desgosto com a seleção brasileira, mas deixa eu te dizer, o cara entrou completamente desconhecido e saiu com algumas propostas milionárias na sua carteira. Por quê? Influência se constrói com resultado. Assim mesmo é a palavra. Não adianta você ter uma palavra, não adianta você ter uma revelação e ela não produzir o fruto para o qual ela foi enviada. Lembra? A palavra sai da boca de Deus, a revelação, ela sai com um propósito, para produzir um fruto específico. E quando você não limpa o seu terreno, o terreno do seu coração vai produzir o quê? Nada. Ela vai ser infrutífera. E aí, vem outras que são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, então você presta atenção. A semente era a mesma, todas as pessoas ouviram a palavra, lembra que o semeador saiu a semear. E quando eles ouvem a palavra, só o que acontece? Essa última pessoa que vai frutificar é uma pessoa que aceita. Ela foi confrontada, Deus diz, olha, vai lá e perdoa fulano. Então ela corre e pede perdão para a pessoa. Ela dá boa colheita. Porque no momento que você é confrontado e você obedece, você recebe a cura. Lembra que elas ouvem, elas veem e elas se convertem e os seus pecados são perdoados. Só que para ter o pecado perdoado, você precisa o quê? Entender que você pecou. E aí você precisa se arrepender, metanoia. E aí lembra que eu falei que semear é diferente de plantar. Na nossa cultura, como é que funciona o processo de plantio? A gente cava uma covinha, vai lá, coloca a semente, cobre ela com terra e espera o tempo, tá? Eu vi isso algumas vezes lá na roça do meu sogro. Vi isso com meu esposo produzindo mudas para levar, mudas frutíferas para levar para o nosso quintal. Então esse processo é um processo de vigilância. E aí o que é que se faz? Na antiguidade, na época que Jesus está explicando isso aqui, o sistema de plantio não era plantio, era semeadura. Ele lançava a semente.
Jogava mesmo. Por isso que ele diz. E ele lançou semente. O processo era esse. Ele lançava a semente. Depois ele vinha com arado. Ele passava o arado. E a semente se misturava. Ele não fazia a seleção do solo. O solo não tem qualquer poder sobre a semente. Presta atenção. O solo não tem qualquer poder sobre a semente. Tina, mas peraí. Ele está dizendo que no solo pedregoso ele não frutificou. Ele está dizendo que entre espinhos não frutificou. Ele está dizendo que a beira do caminho não frutificou. Então como é que tu está dizendo isso? Presta atenção, que é aqui que vem a grande chave para toda a tua vida. Ele diz, se você não entender é um nível intelectual, mas para compreender você precisa passar por um processo de revelação, ruminação. É preciso que haja luz nos olhos do seu entendimento, segundo diz Efésios. E nesse momento a chave vira. Então, quando ele faz o arado, naquela época, o que acontecia? A semente que era selecionada, lembra que a palavra de Deus ela é imutável? Ela não pode ser questionada, ela não pode ser anulada, ela não pode ser mudada. Então, a palavra ela vai produzir aquilo que Deus determinou na minha e na tua vida. E aí, quando Deus lança a semente, lembra das pessoas que estão lá no culto? Todas elas, deixa eu te dizer. Não são 4 tipos de pessoas. Aqui é processo. E no original, o semear, de semeadura que tem aqui, vai falar sobre isso. É continuidade. O verbo no original, ele está em contínuo processo. Então, imagina que a primeira fase, lembra que no nosso desafio Nutricai, a gente está falando de fase. A gente está na fase 1, segundo Isaías 5, que é a base do nosso desafio. Se você não está no grupo de desafio, clica no link da bio e cai para dentro desse grupo, porque a gente está na segunda fase, tá? E ainda tem muitas fases pela frente até o dia 30. E nessa segunda fase, a gente está falando de cercar o terreno. Só que primeiro, a gente precisa entender uma coisa. Nessa aqui, quando Jesus está falando, está à beira do caminho, o que é que acontece na beira do caminho? Não tem limite. Tudo que passa, pisa, tá? Então você recebeu a semente e aí você ouve alguma coisa que alguém te diz, ah, mas isso não é pra ti. Ah, mas você tá zangado com não sei quem. Então não vai servir na tua vida. Então você começa a ouvir coisas e aí o diabo imediatamente rouba. Aquilo que não tem proteção, aquilo que não tem cerca, aquilo que você não marca guarda e não bota limites, coisas vão vir e vão roubar de você. É por isso que a gente precisa de uma armadura, segundo Efésios. Então, é a primeira fase. A parábola do semeador é um processo de maturidade espiritual. E a primeira fase é, você recebeu a palavra do jeito que você tá. Você veio do mundo do jeito que você tá. E aí você recebe as boas novas do evangelho. Em toda a parábola do semeador, a palavra aqui, usada, a palavra é logos, não é remo. Logos é o quê? É a inteireza, a completude do evangelho. É tudo que o evangelho tem. É salvação, é cura, é libertação, é plenitude, é transformação, é metanoia, tá? E aí esse logos, para que ele vá produzir, são fases que você tem que passar. Você recebeu a palavra, você ouviu a palavra. A segunda etapa que você tem que fazer é remover as pedras que te impedem de fazer com que aquela raizinha que ele criou permaneça. Lembra do bambu? O bambu faz o quê? Ele passa anos lançando raízes para baixo, para sustentar o peso da estrutura para cima, como Isaías diz. E eles lançarão raízes para baixo e eles crescerão para cima e darão bons frutos. É isso que Deus tem. Então, primeiro, você ouve a palavra. Sem ouvir a palavra inicial, nada vai acontecer na minha e na sua vida. Agora você está recebendo a palavra, você está sendo exposto à palavra. E aí, quando ela cai no pedregulho, quando Jesus vai falar da revelação do que significa essas pedras, ele vai dizer que é o quê? Ela não tem raiz em si mesma. Ela permanece por pouco tempo. Quando vem a tribulação, a perseguição, a pessoa desiste. São aqueles que desistem no meio do caminho. Ele recebeu com alegria, ele estava emotivo, ele foi tocado, ele chorou. Só que ele se esqueceu de fazer uma coisa: tirar as pedras do caminho para que o solo vá sendo limpo. E uma vez que ele limpou o solo agora ele vai ficar numa situação ainda mais favorável. Porque aquela raiz que começou a criar, ela pode penetrar, ela vai descer. E aí, depois que isso acontece, você vem para a próxima fase. Lembra que Cantares vai dizer, peguem as raposinhas, porque são elas que destroem a vinha. O que é isso? É a limpeza constante do terreno. Precisa o quê? Arrancar as ervas daninhas. Todos nós, todos os dias, somos expostos a situações aonde o nosso coração ele vai tentar
ficar numa situação de ofendido? Alguma coisa que a gente não concorda, alguma frustração porque a nossa vontade não foi atendida, alguma irritação porque alguém não fez aquilo que a gente queria que ela fizesse no tempo que a gente fez. E todas essas coisas são ervas daninhas que vão contaminando o solo do nosso coração. E uma vez que o solo está contaminado, o que vai acontecer? Torna todo o resto infrutífero. A terceira fase fala desse processo contínuo de você montar a vigilância no teu coração para ir removendo espinhos. E o que ele chama aqui de espinhos, tá? Ele vai chamar de espinhos, preocupações. Me conta aí, você tá com alguma preocupação agora, nesse momento? Ou não? Você tá com alguma ansiedade? Você tá com algum medo? Você tá com alguma situação não resolvida? Gente, tudo isso vai contaminando o solo do coração. E uma vez que o meu solo está contaminado, se torna infrutífero. Tanto é que, no começo, aquilo que você não protegeu é roubado. No segundo, morreu. O vento veio, secou, simplesmente morreu por abandono. No quarto, ele está dizendo, ainda que você tenha raízes, porque o problema é que não é mais raiz. Você já tem um pouco de maturidade, você já tem um pouco de relacionamento com Deus, mas talvez você não tenha uma rotina que sustente esse teu relacionamento com Deus. O que é uma rotina que sustenta o teu relacionamento com Deus? É oração, é leitura da palavra, é o tempo de secreto, é participação no culto, é participação em seminários, congressos, coisas que edifiquem o teu espírito, tá? E aí, não adianta você ser exposto a nada disso, se dia após dia você não limpar o teu coração. Dia após dia você não lançar para fora tudo aquilo que impede a palavra de frutificar. E aí, uma vez que o terreno tá limpo, uma vez que a erva daninha foi lançada fora, vem a quarta fase. A quarta fase é o quê? É justamente você frutificar. E o nome do nosso desafio é Florescendo no Caos. Por quê? Júlia, mês de férias. Eu tô com uma criança de férias em casa, tava falando pra Inês que é difícil você ter uma criança em casa, porque a criança quer brincar e você tem que trabalhar. A criança quer toda hora passear, fazer alguma coisa, chamar um coleguinha e você tem que dar atenção. Então, no meio do caos, você precisa ter um tempo pra Deus. No meio do caos, você precisa proteger a revelação que Deus te entregou. E aí, Tina, mas como é que isso vai se ajustar a outras parábolas, por exemplo? Como é que isso vai me fazer compreender os mistérios do reino? E aí ele começa com a parábola da semente. Só para você ter uma ideia de como isso que eu tô te falando é muito real. Não são 4 solos, são processos de maturidade espiritual que você precisa passar diariamente para permanecer em Cristo e começar a frutificar. E aí ele vai dizer, ele prosseguiu dizendo, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si só produz o grão. Primeiro o talão, depois a espiga, então o grão cheio de espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem que passa a foice, porque chegou a colheita. Vai haver um tempo de colheita, mas para isso precisa o quê? Processo. Aqui ele está falando de processo. Você vai lançar a semente vai ficar lá. Você tem que fazer a sua parte. Vigilância, oração, consagração. E aí você precisa descansar, porque a semente vai estar lá no solo. Ela vai estar sendo regada dia após dia. E quando você menos esperar, ela vai ganhar força, vai romper o solo e vai brotar. E vai te dar uma linda e grande colheita. Mas você precisa passar pelo processo. A maturidade não vem da teoria. A maturidade vem de você experimentar uma caminhada diária com Deus. E essa caminhada vai produzir algo grande em você. E uma vez que isso vai crescer, vai chegar um tempo que vai se tornar visível e todo mundo vai ver. Lembra que a árvore ela é conhecida pelos frutos. Ela não é conhecida pelas suas folhagens, pelas suas flores lindas. A Bíblia diz que vocês conhecem uma árvore pelos frutos. Então pensa comigo. O que Jesus está dizendo é que há um processo e esse processo precisa ser respeitado. Esse processo ele tem que ser progressivo e tem que crescer em maturidade. Paulo disse para que cresçamos até a estatura do varão que é perfeito. E essa estatura ela passa. Pensa numa criança. Uma criança nasce pequenininha, bebezinha. Ela vai crescendo, crescendo, crescendo até se tornar um homem grande. E aí a próxima parábola que ele vai falar é do grão de mostarda, que ele vai dizer: com que compararemos o reino de Deus?
Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna uma das maiores plantas, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Preste atenção. Uma vez que a semente foi lançada no seu coração, você protegeu ela, você lançou a cerca, que é a segunda fase que a gente vai estar entrando no desafio, né? Na verdade, a gente entrou ontem, hoje é o segundo dia de cercando o seu jardim. Uma vez que o seu jardim está cercado, ele vai ter uma colheita. O grão de mostarda, ele era uma semente pequenininha, mas uma vez que a palavra foi lançada em você, você regou ela, você fez com que... Preste atenção na primeira parábola da semente. A primeira parábola, essa da semente, ele vai dizer que você plantou. Então, independente do tamanho da semente que você planta, se você seguir o processo, essa semente ela vai se expandir, ela vai crescer. Lembra que quando a gente planta uma laranja, a gente planta uma semente. Quando nasce um pé. Esse pé vai dar várias outras laranjas. Então, a colheita é sempre desproporcional àquilo que você plantou. Então, você só precisa permanecer no processo. Você permanece no processo. E esse processo vai fazer você ter uma grande colheita. O que não dá para fazer é abandonar o seu jardim, que é o seu coração. É o lugar onde Deus está te colocando... Tina, o que é o coração? O que é o coração? É a sede de quê? É o teu homem interior. Quando a Bíblia fala aqui do coração de guardar todas as fontes da vida, ele está falando da inteireza do seu ser interior. Aonde você precisa guardar os seus pensamentos, as suas vontades, as suas emoções. Você precisa ter o teu espírito que foi recriado, livre de qualquer transtorno que te separe de Deus. E o que te separa de Deus? São os nossos pecados. Por isso que o nosso desafio é o desafio de gerar o nosso jardim. Todo dia você recebe a sua sementinha para plantar lá, colar no seu álbum. E não é só colar, né, a figurinha no álbum. É você praticar o desafio do dia. Para quê? Para que você, de fato, viva a transformação. E ao final de 30 dias, nós teremos 30 sementes de perdão. Tina, eu tô no desafio e eu ainda não vi nada de perdão. Porque nós estamos em que fase? Nós estamos definindo como é que está o estado do nosso coração. E agora eu te pergunto, agora que você sabe que são processos, que são fases, que fase que você está hoje? Você ainda está à beira do caminho? Você ainda está precisando receber a palavra de revelação de Cristo, do Evangelho, de conhecer Jesus? Comenta aqui nos nossos comentários. Se você está na fase 2, você já recebeu a palavra já foi semeada em você, mas ela ainda não tem raiz em si, ela ainda não está fortalecida o suficiente. Comenta 2, você ainda está precisando tirar pedras e você não sabe como fazer isso, o desafio é para você. O 1 também é para você. Eu estou na fase 3, Tina. Eu já tenho intimidade com Deus, eu já tenho maturidade com Deus, mas de fato, eu estou lidando com situações e pessoas nesse momento que eu estou vivendo agora, em julho de 2026, que eu ainda preciso de ajuda para arrancar essas ervas daninhas. Comenta o 3. Ou se você já está frutificando a 30, 60, 100 por 1, comenta assim, eu vou trazer alguém para o desafio. Alguém que eu conheço que precisa de ajuda para chegar nessa fase da frutificação. Florescer em meio ao caos. É florescer quando tudo não vai bem. É você ter um nível de paz, aonde mesmo passando por uma enfermidade, por um tratamento, um diagnóstico difícil, desemprego, situações aonde de fato luto, né, situações aonde você não consegue discernir ainda com clareza tudo que você está vivendo, né, esse desafio é para você, porque o desafio, ele nos tira desse lugar onde a gente acha que a gente é um crente perfeito, onde a gente é um ser perfeito, e começa a revelar as impurezas que a gente sai por aí carregando, porque essas impurezas, elas vão gerar o quê? Pesos que a gente vai começar carregando. A gente carrega daqui, carrega da acolá e não sabe de verdade, né? Por que a gente entrega tanto e recebe tão pouco? Por que a gente tem plantado muito e tem colhido pouco? Por que aquilo que a gente faz, que a gente tem certeza que vai romper, não rompe? Por que a gente tem essa sensação de estagnação em algumas áreas, né? Como Jane comentou agora, né? 3 em algumas áreas, 4 em outras, né? Tem áreas da nossa vida que às vezes está tão travada que a gente se esforça muito e nada acontece.
tá? Eu já passei por isso, muitas áreas da minha vida que nada rompia. Meu processo de emagrecimento, como eu já contei diversas vezes, foram 2 anos em que não se moveu um ponteiro da balança, nenhuma roupa cabia, e houve momentos realmente desesperadores, que era eu e a balança me olhando, eu com ódio dela, com raiva do corpo, mas a gente permaneceu e hoje eu consigo colher os primeiros frutos. Eu ainda não cheguei no lugar que eu quero, mas eu não desisti do processo. Eu permaneci no processo, e permanecer no processo é a única forma de você alcançar algum nível de resultado. Porque se você abandona o processo, o que acontece? Você não consegue avançar. Parece óbvio, parece muito claro, mas tem muita gente que não entende isso. Ah, já tentei de tudo, vou largar de mão, vou chutar, né? Ontem eu tomei um sorvete. Gente, fazia muito tempo que eu não tomava um sorvetão assim, bem grande. Eu tomei um sorvete. Pra quê? Pra celebrar essa fase, aonde eu já posso voltar a usar calça jeans. 2 anos sem poder usar calça jeans. Vocês não têm ideia do que é isso. Então eu disse, cara, eu vou tomar um sorvete, eu vou celebrar. Amanhã eu recomeço tudo de novo, o meu processo. Porque se você aprende a celebrar, até aqui a gente tem falado muito de desafio de gratidão. A gente compartilhou sobre isso no grupo, de como a gratidão, ela move algumas coisas. Porque o contrário de insatisfação é a gratidão. Se você está insatisfeito com tudo, olha, uma frase-chave que Deus me deu esses dias. Mulheres insatisfeitas geram maridos disfuncionais. Uma mulher que é muito insatisfeita num relacionamento, ela gera um parceiro, gente, disfuncional. É um parceiro que não quer de jeito nenhum, né? Ele não se sente valorizado, ele não se sente respeitado. Por quê? Tudo que ele faz, a mulher reclama. É como aquela mulher rixosa que a Bíblia fala, que é melhor morar no deserto do que morar com ela. Porque se o cara faz 99% de perfeição, tá? E aí ele faz uma coisa errada, aquilo ali é suficiente para a mulher arranjar um escarcéu. E aí não tem como, você precisa entrar nesse lugar de muita clareza com o seu coração das coisas que estão te travando. E uma coisa que travava muito a minha perda de peso, gente, insatisfação. Eu era muito insatisfeita porque eu via a internet, eu comparava meu processo com outros processos. Pessoas que estavam em níveis diferentes. E aí eu trazia aquele peso pra mim e eu ficava, cara, sou eu que não emagreço, sou eu que não perco 1 quilo, por mais que eu me esforce, né? E eu lembro que uma época eu conversei com a Mônica já tinha emagrecido um tanto, e eu nada. Eu disse, Mônica, pelo amor de Deus, qual é o segredo, mulher? Tu tem que me contar, porque eu tô já no nível de que nada funciona. E às vezes a gente quer, de fato, entender esse negócio. E a gente não entende. E enquanto eu não fiz as pazes com o meu próprio processo, eu não consegui avançar. Gente, 1 quilo. Eu não consegui perder 1 quilo, de verdade, tá? Eu lia muito sobre isso nos processos de coach, livros de autoajuda e tal, de como isso travava algumas coisas. Tem gente que chama de permissão, tem gente que chama de outros nomes, mas a verdade é que se você tá em guerra com o seu corpo, ele sempre vai estar em modo de sobrevivência. E modo de sobrevivência não tem energia para gastar com outras coisas. E quando a gente fala de escolher bem o solo, Karina, tem o link na bio lá do grupo do desafio, tá? Foi criado um outro grupo quando eu perdi o meu acesso ao grupo antigo. Então é só clicar no link que tá na bio, vai levar direto pro nosso grupo do desafio. E aí só me lembra que eu te mando aí o que nós já vivemos, tá? Hoje nós estamos no 7º dia. E nós vamos continuar esse processo de continuar cercando, colocando limites saudáveis naquilo que a gente escolheu proteger. Lembra o conceito de rotina? Rotina é tudo que você escolhe proteger. Se você escolheu proteger o seu relacionamento com Deus, nosso desafio, a gente tem uma métrica, tá? A cada dia a gente vai acrescentando 1 minuto. E dentro desse minuto, tem lá as instruções que você vai fazer. Então, no primeiro dia, o grau de desafio é pequeno porque o tempo é 1 minuto. Hoje, por exemplo, nós já estamos com 7 minutos no nosso código da alvorada. E aí, para cada minuto, tem uma tarefinha que você pode estar fazendo, seguindo lá as instruções do nosso card do dia. E era isso que eu queria compartilhar para você. Que a parábola do semeador fala de processo, fala de fases, fala de maturidade. E que quando você começar a ler de novo as outras parábolas de Jesus, pensa nisso. Que processo que está aqui sendo tratado? O que Jesus está mostrando aqui para além do natural? Então, o que ele diz? Quando você compreender no reino natural, os teus olhos vão se abrir. E aí você vai poder compreender no nível espiritual. E esse nível espiritual vai trazer revelação para o seu espírito e vai gerar cura.
porque o perdão vai brotar naturalmente. E é isso que a gente vai viver até o dia 30 de julho, se Deus continuar nos ajudando. Deus abençoe cada um de vocês. E nos vemos na próxima semana da nossa live. A cada mudança de fase, a gente tem uma live de alinhamento, né? De encerramento da fase anterior e começo da fase seguinte. Então, nós estamos na fase 2, cercando o nosso jardim. Deus abençoe e até a próxima.